Boa noite. Vamos iniciar a Masterclass. Ela tem um formato diferente. Eu sei que quem já participou de outras vivências está acostumado com mais interação. A gente vai ter as interações mais pro final e as perguntas vêm como pode vir pelo chat. Se precisar, pode abrir o microfone. Então, só para recapitular. Normalmente na vivência a gente conversa bastante, se apresenta, divide em salas. E aí a proposta da Masterclass, da procrastinação à realização, é trazer uma visão prática sobre a procrastinação, sobre como lidar com ela, o que está por trás, como funciona dentro da gente. E com essa visão, a gente vai ter um exercício no final. A ideia do exercício é já ter uma experiência. Então, iniciando nesse momento, eu de vez em quando vou olhar para a direita e admitindo as pessoas que vão chegando. Hum, Quando a gente fala da procrastinação, é importante pensar que ela tem a ver com a nossa relação com as emoções. Muitas vezes a gente fica dividido entre o lado do pensamento racional e o lado emocional. E Quatro e 300. entender a emoção por trás da procrastinação é essencial para você poder lidar melhor. Eu vou fazer primeiro uma visão geral nos primeiros minutos. O que eu quero trazer é assim: compreender a procrastinação significa, se você, por exemplo, percebe, não sei se você já lidou com isso, eu já ouvi de alguns clientes que tinham uma ideia, que queriam colocar essa ideia em prática, mas nunca estava bom o suficiente, então deixavam para depois. Até que depois eles viam alguém fazendo a ideia deles, até porque a gente acessa o mesmo inconsciente coletivo. Então, ah, essa pessoa ficava chateada, porque, olha, eu tive essa ideia, não apliquei, mas a tal pessoa está aplicando, mas é de menor qualidade do que eu poderia fazer. Você já passou por isso? Ou já ouviu alguém desabafando que passou por isso? Esse é um olhar, esse é um caminho para entender a procrastinação. Uma outra forma é assim: já se sabe muito sobre o assunto, já se aprende muito, já se tem muita experiência, mas quando é para fazer uma mudança, nesse ponto a gente procrastina. Quando a gente sai do confortável, do já conhecido, da zona de conforto, nesse ponto é quando a sensação de lidar com o que a gente não domina, o desconforto de, por exemplo, sentir julgado, sentir criticado, nesse ponto a gente para. Então, esse é um outro olhar. Existe uma insegurança. Essa insegurança a gente busca compensar com conhecimento. Faz sentido que o conhecimento traz. Eu vou dizer, eu vou questionar isso. Será que o conhecimento traz mais? Você pode escrever no chat. O chat eu estou sempre olhando aqui no cantinho. Então, quem quiser comentar, fica à vontade para perguntar ou comentar. Só fica à vontade. A qualquer momento pode escrever assim que eu veja, eu respondo. Um terceiro olhar para a procrastinação é: você já pensou que quando você está procrastinando algo, geralmente é algo importante? Quando você procrastina algo, você pode estar deixando de prestar uma contribuição importante sua, ou seja, você pode olhar como a procrastinação como adiar a sua maior contribuição que você tem para as pessoas. Já pensou nisso? Eu vou mutar algumas pessoas. Agora, um outro olhar sobre a procrastinação é assim: se você pensar no que está por trás da procrastinação, você pode pensar que então são as emoções. Faz sentido? Se quiser, escreve para mim se faz sentido que por trás da procrastinação está uma dificuldade ou um desconforto de lidar com as emoções. Faz sentido? Eu vou aprofundar um pouco. Então, a gente vai falar da procrastinação em três camadas. A primeira é essa questão de lidar com as emoções por trás. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre.
as emoções por trás da procrastinação. Que eu vou dizer que são duas. Eu vou colocar como duas emoções básicas que costumam estar por trás da procrastinação, e é a nossa dificuldade de lidar com essas duas emoções que faz a gente procrastinar. Em outras palavras, se você sabe que a questão da procrastinação são duas emoções, se você aprende a lidar com essas emoções positivamente, o que acontece? A realização fica mais fácil. Então, esse vai ser vamos dizer assim, a parte um da nossa Masterclass. A gente vai começar a falar da procrastinação assim, entendendo o que está por trás dela, quais são as duas emoções. A parte 2 a gente vai falar de uma relação. A parte 2 da parte que a gente fala da procrastinação. A gente vai falar de uma relação entre a emoção e o pensamento. Então, a procrastinação pode ser entendida assim: o pensamento vai para um lado, o sentimento vai para outro. Imagina que a perna direita é a razão e a perna esquerda é a emoção. Como que você anda se cada perna quer ir para algum lado? Fica difícil, né? Consegue imaginar? Imagina uma pessoa caminhando onde cada perna quer ir para um lado. Não vai para lado nenhum, né? Então, isso é a procrastinação. A gente não vai para lado nenhum. Então, a gente vai falar sobre isso, sobre essa dinâmica do sentimento que vai para um lado e o pensamento que vai para outro, na segunda parte. E a terceira parte, sobre a procrastinação, é sobre entender o julgamento. Porque, vamos dizer assim, é muito frequente que a gente procrastine para não lidar com a crítica, com o julgamento dos outros e nosso. Porque o julgamento dos outros só afeta a gente porque a gente já julga. Nesse ponto, a gente vai ter chegado no meio da Masterclass. Porque a gente falou da parte da procrastinação. Aí, na segunda parte, a gente fala da realização. É quase como se a procrastinação fossem cordas que a gente precisasse soltar. A gente vai identificar as cordas. Então, essa é uma masterclass onde 90% a gente fala do o quê. Ou seja, informação para entender a procrastinação. Na segunda parte, quando a gente fala sobre a realização, para realizar, a gente precisa ter uma visão, uma imagem, uma ideia daquilo que a gente quer realizar. Às vezes, nas sessões individuais, é muito frequente ouvir o seguinte: quando eu pergunto, o que você gostaria de alcançar daqui a um ano? Muitas vezes a resposta é eu não sei. Aí, na sessão, a gente vai investigando até, até encontrar o que seria esse desejo para daqui a um ano. E o que dificulta? Não sei se você já passou por isso, mas muitas vezes a dificuldade de saber o que você quer para você mesmo daqui a um ano pode vir de você estar sempre pensando nos outros. E esse padrão de pensar sempre nos outros tem a ver com a procrastinação também. Porque quando você pensa nos outros, você não pensa em você. Ou pensa em você quando sobra tempo. Então, existe uma consequência. E você pode entender que a procrastinação vem daí. Só que eu estou falando nessa segunda etapa sobre a realização. Sobre a realização, a gente vai olhar para a imagem daquilo que se quer alcançar e a gente vai olhar para os recursos necessários no caminho. E na primeira parte a gente falou sobre liberar aquilo que está atrapalhando, que está no caminho. Então a gente vai fazer esse caminho da procrastinação à realização. No final a gente vai fazer um exercício, um exercício vivencial, onde a ideia é já trazer uma experiência, já, vamos dizer, desatar uma das cordas que prende. E, a princípio, eu pretendo trazer um exercício para transformar o julgamento em sábio interior. A ideia é fazer esse exercício no final. Se até o final da vivência surgir outras ideias, eu vou ver os comentários. Então, para quem acabou de chegar, eu estou fazendo uma apresentação do que a gente vai trabalhar. Então, eu falei da primeira parte sobre a procrastinação, falei da segunda. As perguntas, enviem, por favor, pelo chat à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, Leila. E no final tem um exercício, a interação vai ser diferente dessa vez, nessa Masterclass, a gente vai ter mais vamos dizer, uma visão geral. No final vai ter o exercício e eu comento em um minuto ou dois sobre uma forma de trabalhar a realização, de realizar mais, ou seja,
de você pegar os insights que você teve nessa masterclass e colocar em prática. Então, no final vai ter um link que eu vou enviar no chat ou no grupo do WhatsApp para quem quiser mais informação, tá bom? Então, vamos lá. Iniciando, então, a parte, vamos dizer, falando em especial da procrastinação. Quando a gente procrastina, é como se a gente tivesse toda a vida, tivesse todo o tempo do mundo. E, por um lado, isso é bom, porque eu vou perguntar sobre isso, né? Qual o positivo da procrastinação? Você já pensou nisso? Que existe um positivo? É comum pensar na procrastinação como algo ruim. Só que eu digo, não é que eu diga, é uma percepção. A gente só muda o que a gente aceita. O que a gente não aceita, a gente não muda. Por uma razão prática. Faz sentido? Escreve nos comentários, no chat, se faz sentido o que eu acabei de falar. Para mudar alguma coisa, você precisa aceitar a coisa. É estranho ouvir isso? Enquanto as pessoas escrevem no chat, eu vou continuar. Eu sei que muitas vezes é estranho a ideia da aceitação, porque parece que a aceitação significa se acomodar. Ó, a Gói escreveu, sim, faz sentido. A aceitação não é se acomodar. A aceitação não é deixar de fazer o certo. A aceitação é reconhecer aquilo que está presente. Então, quando eu falo que para mudar a procrastinação, o primeiro passo é aceitar ela, aceitar a procrastinação significa olhar para ela, se relacionar com ela. Experimenta pensar na procrastinação como se fosse uma pessoa. Imagina que você está numa vivência de constelação. Ou que pode ser com pessoas ou pode ser com bonecos. Aí eu peguei um boneco para representar a procrastinação. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a procrastinação. Aí eu posso perguntar, o que que você sente quando olha para ela? Quando a relação com a procrastinação é ruim, é normal olhar para ela e sentir um incômodo. Ou pode não ter um incômodo, mas pode ter uma vontade de se afastar. Ó, a Veriana escreveu, para mudar, precisamos primeiro aceitar. Isso mesmo. Eu achei estranho, a Carmelita disse. Isso. É normal achar estranho, porque a gente se acostuma a pensar na aceitação como não fazer nada. Ah, se eu aceito, eu não faço nada. Só que não. Porque enquanto a gente não aceita o que o que está acontecendo na nossa vida, a gente não consegue lidar. Enquanto eu não aceito que eu tenho uma dificuldade, eu não consigo fazer nada para resolver a dificuldade. Eu vou dar um exemplo bem comum. Sabe, eu lembro de assistir aqueles filmes na sessão da tarde, há muito tempo atrás, não sei se tem esses filmes ainda, mas lá na década de 90, quando eu via os filmes da sessão da tarde, um filme onde tinha na história um personagem que era alcoólatra que recusava ajuda. Aí depois que ele sofria e perdia tudo, no final das contas, ele aceitava ajuda, ia pro Alcoólatras Anônimos, aí recebia ajuda, daí se recuperava. O que eu quero dizer, nesse ponto onde ele aceitou a ajuda, é onde abriu a mudança. Então, a aceitação significa lidar com aquilo que está presente. É nesse sentido, não é abandonar. Eu estou mostrando aqui, para quem chegou, eu peguei esse bonequinho para representar a procrastinação. E aí eu perguntei assim, só percebe, não precisa, se quiser responder, responde no chat. Se percebe Fechou? como tá a, a relação com a procrastinação. Ela tá, você sente tranquilo, existe um incômodo, existe uma vontade de se afastar, só percebe. Eu estou usando isso aqui como um exemplo para dizer assim, é importante, mesmo sem o bonequinho, que a gente pense nas nossas partes internas como se fosse uma pessoa, um representante. Então, quando eu estou lidando com a procrastinação, eu preciso aceitar que a procrastinação, de preferência, olhar o positivo dela, torna mais fácil aceitá-la. Se eu rejeito a procrastinação, porque eu não quero mais, chega, estou perdendo tempo, não estou aproveitando a vida, ou não estou fazendo tudo que eu poderia fazer, estou perdendo dinheiro porque eu não estou prospectando, etc. Se eu criticar a procrastinação, eu estou criticando a mim mesmo. A relação não fica melhor. Se eu quero mudar a relação, eu preciso aceitar. Como que eu aceito? Eu preciso pensar qual é o positivo.
Então, tudo isso é porque eu perguntei qual é o positivo da procrastinação. Então, escreve aí. Qual é o positivo da procrastinação para você? Eu vou comentar algumas possibilidades, para cada pessoa é diferente. Uma possibilidade é, quando você procrastina, você busca segurança. Você busca evitar um risco. Risco de errar, risco da frustração, risco de perder dinheiro porque investiu mal ou aplicou mal, risco de perder algo, risco de evite a decepção, etc. Faz sentido? Ou seja, nesse sentido, a procrastinação protege a gente. Como fica o olhar para a procrastinação quando você pensa nisso? Que ela te ajuda a evitar uma situação desconfortável, um risco, uma ameaça. Fica mais fácil de lidar com ela. Esse mais fácil é o que torna mais fácil mudar a relação. Porque aí começou a ter uma relação, começou a ter uma conexão. Porque eu olhei para o positivo dela. Daqui a pouco eu trago ela de volta, tá? Quando precisar representar a procrastinação, eu pego ela aqui. Então, por trás da procrastinação, tem duas emoções, normalmente. Quando eu falo que a procrastinação ela traz segurança, porque ela adia e afasta o risco, o que eu estou dizendo também é que uma emoção por trás da procrastinação é o medo. O medo é uma emoção básica e é uma emoção que todo mundo sente. Logo, se eu sei que o medo é a emoção que está por trás da procrastinação, não basta só eu trabalhar a procrastinação. Eu preciso incluir o medo. Eu vou pegar um bonequinho para representar o medo. Está aqui representado o medo. Então, é como se a procrastinação tivesse protegendo você do medo. Ela não deixa você ver o medo. Você pode pensar assim, que você não quer sentir o medo. Então, ela é como se ela evita tudo que traz medo. Então, você tem a procrastinação e tem o medo. E aí a gente vai compor. E por trás do medo, falando das emoções, do que está por trás do medo. E por trás do medo tem qual outra emoção básica, que é até mais profunda que o medo? Tristeza. Então, tem a tristeza aqui atrás. Então, olha que interessante, ó. Então, na frente você tem a procrastinação, tem o medo ali, ó. E, por último, a tristeza. O medo, normalmente, faz a gente evitar contato com a tristeza. Porque a gente não quer sentir o medo, a gente não quer sentir a tristeza. Então, um envolve o outro. É como se o medo quisesse proteger a gente da tristeza, que a gente sente como dor, e a procrastinação vem no meio para evitar a gente ter que lidar com. É como se a gente andasse assim. A gente procrastina para não sentir medo e para não sentir tristeza. Faz sentido? Eu vou ler o comentário ali, ó. A Carmelita escreveu: eu me sinto sem forças. Muitas vezes, a minha experiência, o sentir sem forças é muita tristeza acumulada, que não foi. A tristeza, a gente sente ela como um peso. Ou um peso, ou um vazio, ou uma falta de sentido. E aí, como a gente não vai lidando com a tristeza porque ela é uma dor, esse acúmulo da tristeza faz a gente sentir sem forças. É quase como se a tristeza forçasse a gente a olhar para dentro. Então, se sentir sem forças, uma forma de entender isso é pensar como eu estou com a tristeza. Eu tô olhando para minha tristeza e a pergunta-chave é: eu estou cuidando de mim? A tristeza, ela quer que você cuide de você. Então, se você não cuida de você, por exemplo, ter tempo para si, tempo para descansar, a tristeza vai te lembrar disso. Só que não querer sentir ela faz ela acumular. E aí a gente sente medo da tristeza. E uma coisa traz a outra. A Aline escreveu: eu sinto cansaço. Seria a mesma coisa? Então, o cansaço pode ser de o cansaço pode ser de excesso de atividade também. De dormir pouco, talvez de se alimentar mal. Mas quando eu falo é que quando eu leio eu me senti sem forças, me parece uma situação mais permanente. O cansaço eu interpreto como algo do dia, por exemplo. Eu fiz várias atividades no dia, estou cansado. Então, normal.
Todo mundo fica cansado. Mas imagina acordar cansado. Aí o acordar cansado já faria olhar para como que está essa rotina. É que quando a gente olha com a visão sistêmica, cada pedacinho tem a ver com o todo. Então, quando eu li, eu me sinto sem forças, eu entendi isso como algo mais permanente, ou seja, alguns dias, semanas, meses. E quando eu li, eu sinto cansaço, me parece que pode ser à noite, só à tarde, e eu não vejo como a mesma coisa. Então, eu vejo um como algo de interpretação, claro. É algo que eu me sinto sem forças, algo que já está acontecendo, alguns dias, por exemplo. E o cansaço pode ser algo do dia. Mas, de qualquer forma, eu sempre convido a olhar de, na dúvida, confere dentro de você. Será que você está acolhendo a tristeza? Eu vou aproveitar e fazer um link com as ordens do amor, que são os princípios sistêmicos. Uma das ordens do amor é o equilíbrio entre dar e receber. Na visão da constelação e das pessoas que só conhecem constelação, é comum pensar o dar e receber só nas relações com os outros. Eu nunca ouvi nenhum constelador, diferente de mim mesmo, falando que o dar e receber também é com a gente. Tipo, eu comigo. E para mim faz todo sentido que eu preciso ter um equilíbrio entre fazer pelos outros e fazer por mim. Cuidar dos outros e cuidar de mim. Muitas vezes eu pergunto numa sessão individual, como que está esse equilíbrio? Principalmente quando tem a tristeza. Quando o tema é a tristeza, eu pergunto, como que está o equilíbrio no seu tempo em relação a cuidar dos outros e a cuidar de si mesma? Aí, no geral, 99% é cuidar dos outros, ou trabalho, ou fazer coisas. E qual é o tempo para si? Ah, quando eu durmo. Ou, uma vez na semana eu caminho no parque. Se pensar que o dar e receber precisa ter um equilíbrio também em relação a cuidar de si e cuidar dos outros, que a tristeza vai ser a forma como o nosso mundo interno, a nossa criança interior tem, a forma que a nossa criança interior tem para fazer a gente olhar para dentro e cuidar da gente é a tristeza. A tristeza vai tirando a energia. Por isso que eu associo a tristeza ao cansaço e a sem forças. Só observam. O que eu estou dizendo é uma observação, vamos dizer, experiencial. Observam o que a tristeza traz. A tristeza não traz recolhimento. A tristeza não leva a gente para dentro. Esse é o movimento natural. É que às vezes a gente fica agitado porque não quer lidar com a tristeza. Então, a inquietação, a agitação, você pode entender que por trás tem a tristeza. Ah, eu sou muito agitado, não paro em nenhum momento. Investiga a tristeza, porque a tristeza não é ruim. A tristeza é um sinal, é uma mensagem. Eu preciso ler a mensagem para fazer algo com ela. Se eu ignorar a mensagem, eu não faço nada. E a mensagem da tristeza é: cuida, cuida de mim. Ou seja, é o eu emocional dizendo: cuida de mim. Se eu não cuido, essa tristeza vai acumulando, vai acumulando. E daí a procrastinação pode ser entendida como um acúmulo de tristeza, por exemplo, porque pesa. A tristeza é um peso, ela pesa, ela tira energia. Então eu procrastino porque eu não tenho energia. Por exemplo, essa é uma possibilidade de entender a procrastinação. Uma segunda possibilidade é: eu tenho medo de errar, eu tenho medo do julgamento. E se eu começar algo que eu não domino, vão me julgar. Eu não sei se eu vou sou o bom o suficiente. Como que eu lido com isso? Eu preciso olhar para o medo. Então eu coloquei o segundo aqui, o segundo bonequinho, a procrastinação e aqui o medo. Eu coloquei o segundo porque o medo também quer proteger a gente. O medo, ele quer que a gente fique seguro. Só que essa necessidade de segurança que o medo tem, o medo, a necessidade de segurança é o que o medo quer lembrar a gente de cuidar. Então, quando eu sinto medo, quer dizer que a minha segurança não está cuidada dentro de mim. Por quem? Você adivinha? Escreve no comentário. Quem que não cuida da necessidade de segurança quando a gente sente medo? É algo externo ou algo interno? Pode ser externo. É mais fácil de perceber no externo. E como eu cuido do meu medo? Pergunta da Carmelita.
as emoções elas precisam ser vistas. Então, o primeiro cuidado é o ver. Inclusive, quem conhece constelação, uma das frases de solução é... Qual é a frase? Se quiser escrever, qual é a frase de solução que tem a ver com o ver? Quem lembra? Enquanto Eu alguém... te vejo, Eu eu te te vejo. vejo. Isso, exatamente. Então, olha que interessante. Eu vejo você, é a forma de cuidar das emoções. Então, isso mesmo. Então, sempre que a gente tiver um estado emocional diferente que está incomodando, a primeira coisa é reconhecer que está ali. É dizer para o medo: eu vejo que tem um medo aqui. Tá tudo bem. Existe um medo e ele é legítimo. Eu estou com medo de uma situação nova. Eu estou com medo de não dar conta. Eu posso não dar conta de uma situação nova. E aí? Eu posso precisar pedir ajuda. E se eu não receber ajuda? Olha como o medo protege a gente de, de vários problemas. Só que aí cuidar do medo, então, como a gente está falando nesse momento, significa primeiro ver o medo, reconhecer que ele está ali. Quando eu reconheço que o medo está presente, aí eu posso reconhecer que ele está trazendo uma necessidade. É simples assim. No nível emocional é simples. É a mente que complica. Então, como que eu cuido do medo? Vejo que ele está ali e depois eu reconheço que ele traz uma necessidade de segurança. E aí eu falo para o medo. Quando eu falo o medo, eu me refiro ao eu emocional. Quando eu mostro a procrastinação, quando eu mostro o medo e mostro a tristeza, todos eles são eu emocional. O eu emocional tem várias partes. Quando eu não quero sentir medo, eu não quero lidar com as minhas emoções. Quando eu procrastino, então eu vou diferenciar. Eu falei que a procrastinação é emocional, mas eu vou chamar diferente. Eu vou dizer que a procrastinação é uma estratégia para não lidar com as emoções. Eu procrastino para não ter que lidar com o medo e a tristeza. Entendeu? Faz sentido. É. Então a procrastinação é uma defesa. Eu estou me defendendo de ter que sentir medo e tristeza, porque eu não dou conta, eu não sei lidar, então eu prefiro não lidar. Só que medo e tristeza só vão diminuir se eu olhar para eles. E aí olhar é como a gente falou, a frase de solução: eu vejo você, eu te vejo. Eu vejo que você precisa de segurança. Você pode dizer para o emocional: eu estou aqui. Como que você dá segurança para alguém? Você dá segurança para alguém dizendo: eu estou aqui, conta comigo, não é? É a mesma coisa para você dizer para o eu emocional. Você fala para o eu emocional que está com medo. Você fala: eu vejo que você está com medo e eu estou aqui. Pode contar comigo. Você não está sozinho. Eu te dou segurança. Faz sentido? Então, aqui eu concluí. Eu falei que a gente vai falar da procrastinação em três partes. Então, essa foi a primeira parte, onde eu falei das emoções por trás da procrastinação, tristeza e medo, que são emoções básicas. Então, sempre tem tristeza e medo, ou quase sempre tem. 90% das vezes tem, porque são emoções básicas. Por mais que tenha vários nomes de emoções, sentimentos, você consegue identificar que na raiz é tristeza, medo e raiva. Eu não falei da raiva, porque a raiva geralmente ajuda a agir. Então, eu não vejo a raiva como impedindo a ação. Eu vejo a raiva como ajudando a ação. Tipo, com raiva, vai lá e transpõe os obstáculos e faz. Eu interpreto mais o medo e a tristeza como impedindo a realização. Já a raiva, a gente usa ela positivamente para realizar, para manter o foco, para insistir. Na segunda parte sobre a procrastinação, então, nesse momento, o que eu vou trazer vai ser uma continuação, a gente vai expandir. Porque ali a gente falou da tristeza e do medo. Agora a gente vai olhar para o eu emocional e o eu racional. Eu vou até aproveitar o que estava aqui, ó. A gente tinha então a procrastinação e tinha as emoções. Então eu vou fazer assim, ó. Pronto. A procrastinação é uma estratégia para evitar contato com as emoções. Então aqui está a mente. A mente procrastina. A mente conta histórias. Ah, não estou pronto. Ah, estou cansado. Amanhã eu faço. No fundo, a gente está sentindo medo e tristeza. E a gente não quer lidar. Mas aqui a gente fala: depois que eu fizer mais um curso, depois que eu fizer mais
isso ou aquilo, quando eu tiver tal coisa, aí eu faço. Então, uma outra forma de entender, eu vou resumir esses dois num só. Vou pegar só o medo aqui. Então, aqui está o medo como uma emoção básica. Tem gente que associa o medo ao pensamento, a mente com o medo. Faz sentido também, é uma outra forma de ver. Mas eu consigo diferenciar. É que, no meu ponto de vista, o que eu estou falando é de dentro para fora. A minha tendência é um pouco mais de introversão, sou mais voltado para dentro. E então eu vejo que quando eu falo desses assuntos, eu estou falando de dentro para fora. Mas eu já ouvi pessoas falando sobre isso de um outro ponto de vista, que é de fora para dentro. Por exemplo, faz sentido que a mente tem medo, que o medo é racional, é mental, faz sentido. Uma pessoa medrosa é muito racional. Parece estranho, né? Porque o medo é emoção, mas a pessoa medrosa, ela não está aceitando medo. A pessoa medrosa, ela está se esforçando para não ter que lidar com medo. Então, uma coisa é o medo, emoção básica, a outra coisa é a relação que a gente define com medo. Então, aqui eu botei a emoção medo, e aqui eu botei o pensamento que procrastina, para entender a procrastinação nessa etapa. Então, eu tenho o eu racional, que procrastina para não lidar com medo, e eu tenho medo. Quando eu não quero lidar com medo, o medo sentido aumenta. É muito estranho. Parece contraditório. Eu não quero sentir medo, então eu rejeito o medo, e por consequência de rejeitar o medo, ele aumenta. Então, o que eu quero trazer é assim, ó, tem dois tipos de medo. Tem o medo natural que eu dou conta, e tem o medo acumulado. E na visão sistêmica, dentro de uma constelação, eu vejo várias vezes que a gente carrega o medo que o pai e a mãe têm. Então, parte do medo que a gente sente é do pai e da mãe. Tanto que se você decide devolver, você imagina uma caixa, você imagina que dentro da caixa tem o medo e a tristeza e tudo mais que você carrega dos pais. Quando você faz o movimento de devolver e mentalmente fala, deixo com vocês o que é de vocês e fico comigo o que é meu, é normal sentir uma diminuição do medo. Então, o que eu estou trazendo? Nessa relação entre racional e emocional, o medo natural é aquele medo que a gente dá conta, que a gente sempre vai sentir, que protege a vida. Esse é o medo natural. Numa escala de 0 a 10, eu consigo medir. De 0 a 10, normalmente o medo natural é até 3, até 4. De 5 para cima é o medo que a gente acumulou, que não é só nosso, é dos pais, é da família. E esse que está acumulado costuma ser fácil de resolver, que é só devolver. E quando o medo que a gente dá conta, a gente olha e acolhe, e ele diminui. Então, a outra forma de entender a procrastinação é como o pensamento quer ir numa direção, o sentimento quer ir noutra. Aí eles não vão. Eu usei a metáfora da cada perna, uma perna é racional, outra perna é emocional. Não dá para andar com cada perna querendo ir para um lado. Então, como que eu lido com isso? Eu preciso colocar eles em relação. Colocar o racional para entender que o emocional faz parte. E aí, como que eu posso? O Muji, Muji, esse nome estranho, é um jamaicano. Vou mostrar aqui, ó. Ele tem um ashram no sul de Portugal. Eu fui lá em 2017. Fiquei uma semana. E ele fala que a mente precisa servir ao coração. Não é controlar o coração. O normal para as pessoas, que eu já conversei, é achar que tem que controlar as emoções. Essa tentativa de controlar as emoções é o que gera problema. A emoção a gente aceita e acolhe. Não precisa controlar. É que controlar eu não quero lidar, eu não quero lidar, eu não sei como lidar, não vou me relacionar com as emoções, então eu tenho que controlar. É como se as emoções fossem um bicho selvagem. Então eu vou controlar, eu vou domar as emoções. É legal também pensar nas emoções como o corpo, como o cavalo. Pensa a relação do cavaleiro e do cavalo. O cavaleiro é o eu racional, é o pensamento. As emoções é o cavalo. Essa relação do cavaleiro e cavalo, a melhor relação é quando o cavaleiro serve ao cavalo.
porque se ele não cuidar bem do cavalo, o cavalo adoece, o cavalo se revolta, derruba o cavaleiro, e o cavalo é muito mais pesado que o cavaleiro. Então, a ideia do controle emocional está por trás da procrastinação. Quando a gente tenta controlar as emoções, é como se a gente quisesse usar a força do pensamento para domar as emoções. Não dá. Pode dar momentaneamente, porque dá para fugir das emoções. Aí eu vou destacar isso, ó. Formas de fugir das emoções. Uma forma de fugir das emoções é ficar ocupado o tempo todo. E é muito fácil se ocupar com trabalho, com cuidar dos outros, com comer em excesso, beber em excesso, diversão em excesso. Diversão quer dizer sociabilidade, aprender em excesso. Todos esses excessos, de alguma forma, vão ser formas de evitar contato com as emoções. Só que aí não resolve. Então, se você percebe que você está em algum excesso, cuidar dos outros, etc. Eu acho que o cuidar de si nunca tem excesso. Eu acho. É, Eu também. que eu até Também falo nas concordo. sessões individuais, exagera no cuidar de si, porque o cuidar de si nunca vai estar em excesso. Ou cuida de si até enjoar. Quando você não quiser mais cuidar de si, você faz outra coisa. Eu quero dizer assim, ó, não tem nada de errado cuidar dos outros, na verdade a gente vem para isso, né? A questão do serviço, o propósito como serviço, é uma questão importante. Mas como cuidar dos outros sem cuidar de si? Quando eu tinha 10 anos de idade, eu fiz catecismo. Eu gostava das histórias bíblicas. Aí eu lembro da passagem onde perguntam para Jesus qual dos mandamentos era o mais importante. Essa era uma pergunta que estava querendo colocar ele em xeque. E aí ele respondeu: dos mandamentos, mais importante que todos eles é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tem três partes: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo. Como? Como que ama o próximo? Você ama o próximo como você ama a ti mesmo. Eu nunca ouvi falarem disso. E nenhuma das vezes que eu fui à igreja, eu não tenho religião, mas nenhuma vez eu ouvi falando sobre a importância do cuidar de si, do se amar, do amor próprio, do autocuidado. Mas essa é a medida. A medida que você consegue amar o outro é a medida que você se ama. Porque aí você não vai cobrar nada do outro, ou impor nada para o outro, porque você já está cuidando de si. Então, completei a segunda parte, que é entender então essa relação pensamento e sentimento. Se tiver alguma pergunta, pode escrever no chat ali, de então entender essa relação do pensamento e do sentimento, que eles precisam estar alinhados. Como que eles ficam alinhados? Com a mente servindo ao coração. Não é a mente decidindo o melhor caminho. Não é a mente que sabe o que é certo e escolhendo. Não é isso. É a mente que serve ao coração. É o cavaleiro que serve ao cavalo, que vai cuidar do bem-estar do cavalo, que vai alimentar bem ele. Então, é a mente cuidando das emoções, cuidando do corpo, cuidando do sentimento. Isso não quer dizer ser irresponsável e fazer só o que sente impulsivamente. Não é isso. Porque o discernimento sempre vai estar presente. Porque eu percebo que muitas vezes é uma objeção que eu já ouvi em várias sessões. Ah, mas se eu ouvir minhas emoções, eu não vou mais fazer o que eu não gosto. Mas qual é o problema? E se você só fizer o que gosta? Você pode aprender a gostar do que você tem que fazer. É que às vezes a gente aprendeu que seguir as emoções é fazer só o que gosta. Mas por que não? Não tem aquele ditado: quem trabalha com o que gosta, não trabalha, está sempre de férias. Então a gente pode aprender a gostar do que faz. E chegando na terceira parte, a terceira parte então é o julgamento. Tcharam! Eu acho que a questão do julgamento é a questão mais importante. Quando eu falo mais importante, é que tem mais impacto, que é mais fácil de perceber. Vou melhorar o que eu falei, o que eu quis dizer. Eu acho que a questão do julgamento é a mais fácil de perceber como importante. É que, para mim, a relação com tristeza e medo é muito importante, no sentido de acolher, de entender e mudar, que foi a parte um. A parte 2 de entender a relação de sentimento e pensamento também, igualmente importante. E o julgamento, ele é mental.
É um pensamento. Só que ele tem por trás a tristeza e o medo. Olha que interessante, ó, como volta. Então, tudo volta para a tristeza e o medo. Porque o julgamento está protegendo a gente da tristeza e do medo. Basta perceber o que você sente quando alguém julga algo que você fez. Quando a gente está aprendendo algo novo, é normal fazer atividade nova com uma qualidade mais baixa. É normal. Ninguém nasceu caminhando ou falando. Então a gente aprendeu a caminhar e caminhou desengonçado até que caminhou sem precisar se esforçar. A mesma coisa do falar. Então, e uma atividade nova? Como que a gente lida com uma atividade nova? É normal não ter os melhores resultados. Só que aí o julgamento, mas o que os outros vão falar? E é provável que critiquem mesmo. Não falta gente para criticar, para apoiar, né? Não sei para você, mas no meu ponto de vista, para julgar não falta gente. Para julgar forma fila. Aí você põe do outro lado da fila de quem vai apoiar, não forma muita gente não, porque para julgar não falta gente. O que eu faço, geralmente o julgamento me incomoda quando eu escuto alguém, eu falo algo que é novo, que eu me interessei, e alguém fala, isso não vai funcionar por isso, por aquilo. Eu não perguntei se ia funcionar, não, eu só compartilhei, eu só comentei. Não estou perguntando um diagnóstico. Aí, e antes eu ficava quieto, incomodado. Ultimamente eu expresso. Falei, eu expressei algo que é importante para mim, o assunto. Mas, como eu estou ouvindo crítica, eu não quero te convencer, estava só compartilhando algo, então a gente muda de assunto, não tem problema. Então, é importante olhar que a gente procrastina qualquer situação nova para evitar ouvir crítica, ouvir julgamento. Mas toda crítica e julgamento do outro só incomoda a gente porque esbarra no nosso julgamento. Então eu sei que quando alguém está dizendo, você tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, isso não ficou bom, eu fico incomodado. E recente isso, não é de muito tempo atrás. Eu estou dizendo de uma experiência recente. Eu fico incomodado. E aí eu sei que é o meu julgamento, é a minha crítica. Mas o ponto-chave é não deixar de fazer, porque vai ter julgamento. Faz mesmo com julgamento. Experimenta você dar apoio para você. Você olhar para o julgamento e dizer que está tudo bem. Então, no final vai ter o exercício. A gente vai fazer um exercício usando as falas sistêmicas para mudar a relação com o julgamento. E a ideia é levar o julgamento, transformar ele em sábio interior. Então, agora a gente chegou mais ou menos no meio, ou pelo menos em 2/3 da masterclass. Na segunda parte, eu falo sobre a realização. O que é importante entender, então? A gente traça uma linha vertical, tudo para a esquerda, para esse lado aqui, é a procrastinação. Não adianta a gente querer ir direto para a realização se não cuidar minimamente dos aspectos emocionais que impedem a ação. A gente olhou tristeza e medo, julgamento, a relação entre pensamento e sentimento. Então eu preciso cuidar minimamente disso. E aí, para realizar, aí é um outro mundo. Qual mundo eu estou? Eu estou no mundo do que eu já conhecido. Isso é interessante perceber. Ó. O mundo do já conhecido é o que eu controlo, é o que eu já conheço. E o mundo do desconhecido? É o mundo da realização. Porque fazer algo novo é criar algo novo. A gente não foi criado à imagem e semelhança de Deus, então a gente cria também. E não tem a passagem onde Jesus fala que se a fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, moveria montanhas? Eu tenho curiosidade de como desenvolver a fé nesse ponto, de ter esse tamanho. Mas olha que interessante. No novo, a gente está criando. Então, no novo, a gente está exercitando a nossa porção divina. Ou o nosso eu próximo, o nosso eu que cria. E aí a gente tem medo, ou se sente inseguro. Então, falando da realização, eu vou usar menos tempo para falar da realização, porque eu vou trazer um enfoque de, primeiro, é importante criar uma imagem do que você quer conquistar. Às vezes a gente não para para pensar nisso.
Você já tem uma imagem do que você quer alcançar para você daqui a um ano? Escreve no comentário o que você quer alcançar, ou tem uma imagem para daqui a um ano. Ou minha imagem para daqui a um ano é, se quiser escrever, fica à vontade. É legal escrever porque é uma forma de estar engajado com o conteúdo. Ter essa imagem, por exemplo, daqui a um ano eu quero ter a minha empresa atuando em vários estados do Brasil. Daqui a um ano eu quero ter, eu quero não, eu quero ser não só terapeuta ou facilitador, mas ter outros terapeutas e facilitadores trabalhando na minha empresa. Então, o que eu visualizo para daqui a um ano? No que se refere à empresa, no que se refere a relacionamento, no que se refere ao trabalho, no que se refere ao número de clientes. E é interessante ter uma visão, mesmo para você, se não se sentir confortável de escrever no comentário, não tem problema. Mas você pode escrever para você mesmo no papel. Qual é a imagem do que você quer realizar daqui a um ano? Essa imagem, quanto mais detalhada ela for, por exemplo, se tirar uma foto, essa é a pergunta. Se você tiver uma foto que representa o que você quer alcançar daqui a um ano, o que tem nessa foto? Tem você e várias pessoas? Essa foto é onde? É em um outro país, num outro estado, cidade? O que tem nessa foto? É uma conquista, é uma celebração? Essa imagem do que você quer realizar serve como bússola. Eu não sei se você já ouviu falar, mas o comportamento não é só consciente. O nosso comportamento é também inconsciente. Então a gente tem dois comportamentos, consciente e inconsciente. O que é o inconsciente? É o que a gente alimenta a partir da nossa visualização, da nossa intenção. Sabe a história de, coincidência. Eu estava andando, de repente, olhei para um livro, abri, fui olhar o prefácio, achei a palavra que eu buscava, fez muito sentido. Por que a gente olhou para aquele livro ou passou por aquele caminho? Você pode pensar como componente inconsciente do comportamento. O nosso inconsciente, ele não é inativo. A gente acha que inconsciente quer dizer não consciente. Ele é não consciente para a gente, em termos de escolha consciente. Mas a gente está o tempo todo sob efeito do nosso inconsciente. Ele está o tempo todo registrando. E existe uma troca entre consciente e inconsciente. Por que hora eu estou bem, hora eu estou incomodado, hora eu estou alegre, hora eu não estou? Você pode pensar nisso como tudo que afeta a gente. O inconsciente, então, você pode entender como tudo que afeta a gente. A Alciene escreveu aqui, ó, daqui a um ano, estarei atendendo como terapeuta sistêmica com agenda cheia de clientes. Muito bom, legal. É legal, Alciene, pensar também no número de clientes. Cheia de clientes, quantos por dia? Não precisa, se quiser escrever no chat, fica à vontade. Se quiser só escrever para você, é importante ter o número de clientes e quanto você espera ganhar. Quanto mais detalhes, melhor. A Leila escreveu: eu tenho a imagem de estar morando na minha casa própria até 25 de agosto de 2023. Muito bom. Daqui a 15 dias. Legal. Então, sobre a realização, um ponto importante é ter essa imagem do que você quer realizar. Depois, dividir ela em etapas. Por exemplo, se daqui a um ano você quer, eu vou dar um exemplo. Se daqui a um ano você quer ter um valor X, lá, daqui a um ano você quer ser milionário. Tem influências que ensinam como ficar milionário em um ano, 2 anos, 3 anos. Vamos supor que você queira alcançar o primeiro milhão daqui a um ano. Então daqui a 6 meses seria 500 mil. Então daqui a 3 seria 250 mil. Você divide em pedaços para você ter um horizonte mais próximo. Então daqui a 3 meses eu preciso me organizar para chegar em 250 mil, por exemplo. Como que eu divido isso em, em um mês e meio? Então 125 mil? Então em 3 semanas, 60 mil mais ou menos. Então 70 daqui a um mês. Dessa forma, você ajuda a mente a ter as etapas que vão te ajudar a realizar. Só que tem uma coisa: existem interferências, não existem interferências? Quais são essas interferências? Uma delas são as emocionais.
A forma como está lidando com tristeza e medo. Você vê como falar da procrastinação e falar da realização, elas se afetam mutuamente? Então, não dá para só olhar para a realização sem olhar as interferências. Então, as interferências é a inteligência emocional. Uma interferência é aceitar as emoções. Então, você tem o que você quer alcançar, você tem onde você está, tem as interferências, que também tem a questão do pertencimento em relação à família. E, por último, tem os recursos. O que são recursos? Recursos podem ser recursos internos, como podem ser recursos externos. Vou dar um exemplo de recurso interno. Recurso interno pode ser como eu lidei com uma situação. Eu vou dar um exemplo de recurso interno que eu estou usando. Por exemplo, quando eu estava no meu ensino médio, eu estava estudando para concurso público. E eu passei no concurso para entrar para o exército, para ser oficial de carreira e tudo mais. Mas naquela época, com 14, 15, 16, eu tinha muita insegurança. Mas eu confiava, que eu sabia que eu tinha facilidade em aprender, e eu confiava na minha capacidade de aprender, mas eu não sabia que eu ia passar no concurso. Mas o que eu fiz naquela ocasião foi, eu foquei, que eu queria passar, e eu só fiz isso. E eu foquei e fui. Fiz o concurso uma vez, não passei, mas não estava preparado, então nem liguei. Fiz uma segunda vez já preparado, quase passei, na terceira eu passei. Então foi a persistência e o foco, porque eu fiz e eu não duvidei em nenhum momento. Assim, eu queria mais uma chance. Eu ia continuar estudando até passar. Então esse foi um recurso interno, porque é uma memória, é algo que eu fiz e funcionou. Como que eu estou usando esse recurso interno? Focando no meu objetivo principal. Então, esse objetivo para um ano a alcançar, eu preciso colocar toda a minha energia para isso. E preciso diminuir as interferências. Então, eu dei um exemplo de recurso interno. Então, algo que eu fiz no momento passado, é uma memória, é uma experiência, e que eu foco, coloco energia em usar o mesmo recurso. Esse é um exemplo de recurso interno. Recurso externo. Pode ser um livro, pode ser um curso, pode ser um treinamento, pode ser uma terapia, pode ser o que for. O recurso externo é você se apoiar na experiência de outras pessoas, por exemplo. Nesse sentido de recurso externo, daqui a pouco eu vou comentar em 1 minuto ou 2 sobre a mentoria de liderança sistêmica. E aí eu envio no chat o link da página para mais informações. Bom, então, recapitulando. Acho que eu passei por todo o tema. E mais um ponto-chave. Existem dois tipos de linguagem. Existe a linguagem informativa e existe a linguagem evocativa. Eu estou dizendo isso porque eu aprendi isso na hipnose. E eu vejo que as pessoas não sabem diferenciar uma da outra. Qual que é a diferença? Quando eu ouço sobre alguma coisa, eu estou ouvindo o quê? Ter uma informação não quer dizer que eu sei usar ela. Eu posso ter uma ideia de como um carro funciona. O motor movimenta as rodas, não quer dizer que eu saiba consertar, ou que eu saiba construir um. Eu posso saber dirigir, mas não quer dizer que eu saiba construir. Então, a linguagem informativa é a linguagem da informação, a informação que chega até você. A linguagem evocativa é a que chama uma experiência, é a que toca nas emoções. Dentro do que a gente falou até aqui, pode ser que alguma coisa tocou na emoção. Nesse ponto, ela foi evocativa. Eu gosto do aspecto experiencial. Por mais que eu passei falando o tempo todo, diferente de outras vivências que eu facilitei, eu busquei sempre estar conectado com o momento presente e falando da experiência. E fazendo pausa, mudando o ritmo da fala. Quando a gente tem esse movimento, isso torna mais evocativo. Quando se dá exemplos que são corporais, que fazem referência às emoções, isso é evocativo. Quando a gente está só explicando, isso é mais informativo. Quando a gente fizer o exercício daqui a pouco, para lidar com o julgamento, isso vai ser um movimento mais evocativo, porque aí é uma experiência. Então, eu estou só recapitulando aqui, pelo que a gente passou. Pronto, recapitulei. Passamos por todos os pontos que eu anotei. Então, basicamente, a gente falou da procrastinação, a gente entendeu que por trás dela tem a tristeza e o medo, que não se sabe lidar e não se quer lidar.
Por trás da procrastinação está a dificuldade entre pensamento e sentimento trabalhar juntos, seguirem na mesma direção. E, por último, o medo do julgamento. Por isso que eu escolhi o exercício ser do medo do julgamento, porque eu coloquei ele como terceiro e eu falei, ele é o percebido como o mais importante. A gente vai focar o trabalho nele. Porque o julgamento é um sabotador. O julgamento é um dos 10 sabotadores. Então, depois que a gente fez essa parte, que deu uns 30 minutos mais ou menos, de 8h10 até 8h40, aí em 10 minutos, eu acho, eu falei da realização. 10, 15 minutos. E nesses 5 minutos finais, 5 a 10, vai ser o exercício. Assim que acabar o exercício, eu coloco o link e aí a gente já. Eu até abro, pode abrir o microfone depois que terminar o exercício para compartilhar como foi o exercício, tirar dúvidas e tal. Então vamos lá. Eu convido agora para a gente fazer o exercício como se fosse uma experiência mesmo. Então busca, se tiver alguma coisa que distraia você, eu vou convidar que você feche os olhos, percebe o seu corpo. Como está o seu corpo agora? Os seus pés, eles tocam no chão? Está confortável? Observa se seu pé direito está mais confortável que o pé esquerdo. Só observa, não precisa responder. Observa também se a forma como você está sentado também está confortável. Faz uma respiração profunda. E enquanto você vai voltando a atenção para dentro, observa o julgamento. Como que o julgamento se faz presente na sua vida? Em que situação vem o julgamento de não sei se vai dar certo, eu acho que isso vai dar errado? Qual é a situação? Tem uma situação? Normalmente é quando você está fazendo algo novo, algo que você não domina, algo diferente. Porque o julgamento vem como se fosse a voz da mãe ou do pai, querendo que você fique seguro, que você seja igual a todo mundo. Só que ao mesmo tempo você tem uma vontade de ser diferente. Deixa vir uma imagem para representar o julgamento. Observe essa imagem, se ela está perto ou se está longe. E quando o julgamento fala com você, qual é a sua reação? Você tenta argumentar com o julgamento? Você tenta explicar que não é tão perigoso assim, que você sabe o que fazer? Você fica debatendo com o julgamento? Ou você se adapta e se esforça para atender o julgamento? Todas essas formas alimentam o julgamento, ele fica mais forte. Não sei se você sabia. Se não sabia, depois você anota. E investiga. O que é importante? Investigar. O que eu vou convidar você agora nessa relação com o julgamento? Que você fale com ele diferente. O que você vai falar para ele? Você vai falar o que você sente. Por exemplo, quando o julgamento vem para mim, eu primeiro me sinto incomodado com o julgamento. Se eu for investigar esse incômodo, para mim ele é um misto de raiva e de tristeza. Tristeza porque eu queria apoio e raiva porque eu não gosto de julgamento. Então, eu não sei para você, talvez venha a tristeza. Eu vou sugerir que você fale para o julgamento. Julgamento, eu me sinto triste quando você me julga. E quando você fala mentalmente ou em voz alta, como preferir, observa o que muda. E você fala: eu me sinto triste porque eu preciso de apoio, de cuidado, de segurança. Observa o que muda na relação com o julgamento. Nesse ponto, normalmente ele suaviza, mas para cada pessoa é diferente.
Só que o julgamento, ele sempre esteve se esforçando para ajudar você. Ele não fazia por mal. Ele não sabia agir diferente. Era o jeito dele de ajudar. Aí, nesse momento, você pode reconhecer também. Experimenta reconhecer o julgamento. Você fala para ele assim: eu vejo que você sempre quis me ajudar. E eu nem sempre reconheci. Mas eu te agradeço por, por tentar me proteger, por querer que eu fique seguro. E você diz: e você conseguiu o julgamento, você me ajudou, eu cresci. Agora eu posso escolher o meu caminho. Então eu peço que quando você tiver algum julgamento, que você me traga na forma de sugestão. Observa que muda. E para fechar, para finalizar, você fala assim: julgamento, em reconhecimento ao seu trabalho por me proteger, agora eu tenho uma proposta para você. Eu quero te promover a sábio, a conselheiro. Observa como ele recebe isso. E você promove ele. E aí você diz para ele: agora, como sábio, sempre que você quiser me ajudar ou me proteger, você me traz como sugestão, como conselho. Combinado? E sendo assim, fica mais fácil. E a gente completou o exercício. Quem quiser compartilhar como foi a experiência. Enquanto isso, eu vou colocar nos comentários aquele link que eu comentei, da Masterclass, não, da mentoria. Essa mentoria, Liderança Sistêmica, ela é individual, são 6 meses, e o foco é sobre realização. Envolve também a parte de... Ó, legal. Eu vou... Agora que eu compartilhei o link da mentoria sistêmica, eu vou parar a gravação. E quem quiser